Bom dia, sétimo ano. E aí, vamos estudar filosofia? Todos vocês já estão com o livrinho nas mãos? Beleza, livro nas mãos, lápis, borracha, ok? Eu vou passar aqui com vocês atividades dessa semana, para dar uma ajudada aí, para vocês fazerem essas atividades dessa semana aí do capítulo 10. Que tá aqui na página 52. Na página 52 está dizendo aqui, leia o texto a seguir para responder as questões 2 e 3. E tem um textinho. Eu vou ler esse texto com vocês, tá? Vocês sabem que quando a gente tem textos de filosofia, é muito importante a gente ler uma vez, duas vezes, até 3 vezes, para a gente realmente entender o que o texto está querendo dizer, o que o texto está trazendo de informações para nós, ok? Olha só, tá no livro de filosofia, capítulo 10, página 52, diz assim: o constante diálogo, é o título, né? É uma poesia. Há tantos diálogos, diálogo com o ser amado, o semelhante, com o diferente, com o indiferente, com o vegetal, com o mineral, com o inanimado. Diálogo consigo mesmo, com a noite, com os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado e mais que futuro. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. Vocês perceberam essa poesia, esse poema de Carlos Drummond de Andrade? Quando ele fala que há tantos diálogos, sim, a gente não dialoga com o ser amado, com as pessoas que a gente ama, com o nosso semelhante, com o diferente, pessoas. A gente dialoga com pessoas diferentes, com pessoas que a gente não conhece, mas a gente cruza, às vezes diálogo, uma palavra, né? O indiferente aqui, ele vem falando com o vegetal, tem gente que conversa com as plantas, sabia? Com o mineral, que coisa, e o inominado, né? Aquilo que não tem nome. E aqui fala diálogo consigo mesmo, é o que eu falo, aquela coisa que a gente fica conversando com a gente mesmo. Conversar com a lua, conversar com os astros, com as estrelas, isso não é loucura, isso é muito bacana. Diálogo consigo mesmo, com os mortos, né? Não tem como dialogar com os mortos, já que eles estão mortos, mas é uma poesia. Toda poesia tem coisas assim absurdas, tem coisas imaginárias, tá? Com as ideias, vocês já dialogaram com as suas ideias? Sabe quando vocês estão com várias ideias na cabeça para fazer tal coisa e você fica matutando, não, mas eu posso fazer assim? Tá dialogando com as suas ideias, olha que interessante. Dialogando com o sonho, com o passado, a gente pensa às vezes no passado. A gente fica dialogando às vezes assim, nossa, mas eu devia ter feito tal coisa, por que lá atrás eu não decidi fazer isso em vez daquilo? A gente dialoga com o passado. E dialoga também com o futuro. A gente também dialoga com o futuro, quando a gente fica pensando, bom, final do ano eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a gente fica dialogando com o futuro. E ele termina a poesia dele falando, escolhe o teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio, né? Porque a gente dialoga com o nosso silêncio, sabe quando a gente tá quieto, silêncio assim? Você fica dialogando com o seu silêncio, tem pessoas que dialogam também com o seu próprio silêncio. Então sempre nós estamos dialogando de alguma maneira, ok? Essa aí é a poesia de Carlos Drummond de Andrade. E a questão número 2, tá dizendo o seguinte para vocês aqui, tá? O poema anterior apresenta diferentes tipos de diálogo. Escolha um e desenvolva-o, explicando como ele seria possível, tá? Escolhe um diálogo daqui. Dialogando com o vegetal. Aí vocês coloquem aqui a conversa que vocês têm com a sua roseira, com aquela flor do seu jardim, com a sua samambaia, com aquela árvore que tem fruta, né? Ver uma coisa que vocês acham interessante, dialogando com os astros, com a estrela, com a lua, né? Ou até mesmo com o ser amado, com o seu semelhante, né? Com um vizinho. E aí coloca aqui. Então apresenta vários, escolha um e desenvolva-o. Você vai
todo diálogo tem a travessão que você está falando. Você pode falar uma conversa com qualquer uma dessas coisas aqui que eu falei. E um diálogo curto, né? Uma frase sua, uma frase, né, do seu semelhante. Ou então só um diálogo seu, porque a lua não pode te responder, as estrelas não podem te responder, a planta não pode te responder, né? Mas você está dialogando, você também pode fazer um diálogo só com frases suas, o que você estaria conversando com os astros, com as estrelas, com a lua, com os vegetais, entendeu? Explicando como ele seria possível, né? O diálogo, ele é possível quando tem a resposta. Mas se você está dialogando com as estrelas, você pode falar assim, nossa, eu estou dialogando com as estrelas, né? Existe o diálogo só meu, mas elas estão ali. Elas estão ali. Elas não vão te responder, mas eu já estou dialogando com as estrelas, dialogando com as minhas ideias, né? Coisas que eu estou pensando, de coisas que eu estou tendo ideias para fazer. A gente pode ter esse diálogo, né? E aqui fala como ele seria possível a partir do momento que você dialoga com qualquer uma dessas coisas, mesmo que não responda, você está fazendo uma conexão de diálogo, ok? Tá certo que o diálogo precisa de duas pessoas, né? Mas eu tenho certeza que as plantas sentem a vibração quando vocês conversam com as plantas ali da sua casa, né? Quando você admira, eu acredito que elas sentem, né? Aí vai ser uma coisa bem pessoal de vocês, tá bom? Aí aqui tá a 3. Releia o trecho a seguir. Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. De que modo se pode afirmar que até no silêncio se dialoga? Porque a gente conversa com silêncio. Talvez vocês não tenham feito isso, talvez já, sabe? Parada assim, quieta, sozinha, sem nenhum barulho, assim, no silêncio. Você pode estar conversando com o silêncio, né? Nossa, como tá silencioso, mas é tão gostoso esse silêncio. Vocês perceberam como que é? É bem poético isso aqui, né? Bem poético mesmo, né? De que modo se pode afirmar que até no silêncio se dialoga, porque você pode conversar com seu silêncio. A 4. Relate alguma situação da sua vida cotidiana em que o diálogo foi importante para solucionar problemas difíceis, né? Isso aqui é bem pessoal. Em que momento você conseguiu dialogar com uma pessoa e conseguiu resolver um problema? Pode ser com um primo, com um irmão, com um amigo, com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, né? Com um colega. Então, não precisa, às vezes foi um diálogo extenso, mas você pode colocar aqui, alguma situação da sua vida foi quando eu dialoguei com tal pessoa, falei assim, assim, a pessoa me ouviu, me entendeu e acabamos resolvendo uma situação. É isso que vocês vão ter que colocar aqui, ok? Na página 53, tem mais uma frase aqui, né? Leia o texto a seguir. Falaram-me em homens em humanidade, mas eu nunca vi homens nem vi humanidade. Vi vários homens assombrosamente diferentes entre si, cada um separado do outro por um espaço sem homens. Então a gente está vendo que é uma poesia, que também essas poesias a gente tem que ler 2, 3 vezes para a gente realmente compreender, tá? Então assim, falaram-me homens em humanidade, mas eu nunca vi homens nem vi humanidade. Vi vários homens assombrosamente diferentes entre si, cada um separado do outro por um espaço sem homens, né? Uma coisa bem interessante essa poema aqui. Quando eu penso assim, você pode ter várias interpretações também, porque a gente não sabe como que o autor quis dizer, né? Aqui nessas frases, mas eu nunca vi homens nem vi humanidade. É porque se a gente for pensar assim, tipo assim, eu interpretando essa frase aqui, eu nunca vi homens nem humanidade, né? Realmente falta muita humanidade nas pessoas, né? Faltam homens de verdade nessa vida, né? A gente sabe que tem muitas coisas ruins acontecendo, muitas pessoas traiçoeiras. Então, encontrar homens de verdade é difícil, mas tem sim, né? Pessoas com bastante humanidade dentro de si tem, mas são poucas. Quem me dera se todos fossem homens de verdade, né? Se todas as pessoas tivessem muita humanidade dentro de si, seria muito interessante. Vi vários homens assombrosamente diferentes entre si, né? Porque realmente cada um nós somos muito diferentes uns dos outros, né? A gente pode falar a mesma língua, a gente pode ter os mesmos costumes,
né? Nós podemos ser parecidas com as pessoas, mas a gente sempre tem as nossas diferenças entre as pessoas. Nós somos diferentes uns dos outros, né? Até mesmo às vezes em aparência física, você pode ser super parecido com o seu pai, com a sua mãe, né? Mas você tem a sua característica própria também. E realmente há homens, há pessoas muito, muito diferentes uma das outras, extremamente diferentes uma das outras, porque cada um de nós temos um caráter, cada um de nós temos as nossas próprias características, né? Cada um separado do outro por um espaço sem homens, né? Bem interessante isso aqui. Vamos ver o que está pedindo aqui. Produz um texto com base nesse poema, explorando a ausência do diálogo como responsável pela desumanidade. E é verdade, você tem que fazer um texto com base nesse poema. Tipo assim, esse poema está querendo dizer mais ou menos assim, a ausência do diálogo. E se não tem diálogo, não tem acordo, né? E as pessoas acabam... As pessoas que não entram num diálogo bom, as pessoas que não resolvem as coisas num bom diálogo, a gente pode falar que são pessoas muito desumanas. Muitas situações difíceis, muitas situações ruins poderiam ser resolvidas com um diálogo, mas precisa ter as duas partes ouvindo, as duas partes se entendendo, as duas partes cedendo. Quando uma parte não cede e é arrogante, isso faz dessa pessoa uma pessoa desumana, né? Infelizmente é assim. Então produz um texto com base nesse poema, explorando a ausência do diálogo como responsável pela desumanidade. E é verdade, a ausência do diálogo causa guerras. Então assim, é triste isso, né? Então faça um textinho mais ou menos assim como eu expliquei para vocês. E a sexta pergunta está dizendo assim: pesquise sobre conflitos atuais. Tente compreender as suas razões, as razões desses conflitos, apresentando os interesses em oposição e sugerindo soluções. Pensa num conflito mundial hoje que está acontecendo em algum lugar. Pesquisa os conflitos atuais, lá no Google vai sair vários conflitos, escolhe um. Por que está acontecendo esse conflito? Qual é o motivo? Vocês entenderam? Aí vocês já chegaram até aqui, as razões desse conflito, né? Apresentando os interesses em oposição, né? Por que eles estão brigando, né? Nesse conflito, nesse país? Vocês vão puxar lá no Google, conflitos atuais, vai aparecer vários, escolhe um e começa a ler para ver qual é o motivo do conflito ali entre povos ou entre uma região e outra, né? Ou entre um país e outro. Qual é o motivo do conflito? E você vai ver os motivos deles, né? Sempre aparecem os motivos, as causas daquele conflito, certo? Então vocês vão colocar conflito tal, causas tal, tá? E sugerindo soluções. Aí você vai ver aqueles causas daquele conflito. Você teria uma solução sua para aquelas causas, para não haver aqueles conflitos? Aí tá aqui, exemplos de conflitos e disputa entre Palestina e Israel, que ainda estão em conflito até hoje. Pode até pesquisar esse conflito entre Palestina e Israel e por que eles entram em conflito. E aí vocês vão colocar aqui, conflito entre Palestina e Israel. Exemplo, né? Pode ser outro. As causas desse conflito, você coloca as causas, são assim, assim, assim. Que soluções você veria diante desse conflito? Aí você coloca aqui as soluções. Tem também entre os Estados Unidos e o Irã e tem vários outros conflitos atuais, que é desses tempos mais atuais, ok? Então você pode pesquisar e colocar assim do jeito que eu falei, é bem interessante. E aí, nessa hora que vocês forem escolher um conflito e ver quais as causas, é capaz de vocês falarem assim: não acredito que esses dois países estão brigando por causa disso, mas por que não fez assim, não fez aquilo? Na cabeça de vocês vai surgir essa ideia, essa solução. Aí, tem conflitos que vocês vão abrir e vocês falam: meu Deus, que horror, por que esse povo está brigando por causa disso? Por que não sentou, não conversou, não dialogou, não resolveu? Poderia ser assim, para vocês verem, porque sempre ambas as partes não cedem ou tem uma parte que não cede. É bem complicada essa história, mas vai ser bastante interessante vocês fazerem essa pesquisa dessa número 6 aí no livro de vocês, pesquisando conflitos dessas épocas atuais, né? Não conflitos antigos, tá? Coloca as pessoas ou os países envolvidos nesse conflito, por que há esse conflito, e embaixo aqui nas linhas você coloca qual solução você veria para esse conflito, porque a gente, quando tá de fora, a gente fala assim: nossa, como assim? Esses motivos para esses povos estarem brigando em conflitos armados, alguma coisa assim, né?
mas vocês vão se surpreender com isso. Por isso é muito importante essa pesquisa aqui, a número 6 da página 53. E tudo por falta de diálogo, ok? Até a próxima videoaula. Tchau para vocês.